você continua ouvindo a leitura do Evangelho de João, estarei lendo agora o capítulo 2, que diz assim: As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse ele: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, este milagre foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou assim que iniciou o seu ministério. Ele estava numa festa de casamento, e nesta festa de casamento, de repente, a principal bebida, que era o vinho, faltou. E a sua mãe ficou aflita e foi até Jesus e disse: Olha, o vinho acabou. E Jesus responde para ela: Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Que coisa linda, irmãos, ouvinte da palavra de Deus. Aqui está o exemplo que nem o próprio Jesus idolatrou a sua mãe. Quantos que ao invés de adorar Jesus, adora Maria. Maria foi uma mulher muito importante, foi uma mulher privilegiada, foi uma mulher bem-aventurada, porque foi a mãe do Salvador. Mas depois Maria foi uma mulher normal. Ela teve outros filhos, ela não continuou sendo virgem. Ela foi mãe de outros filhos. Então, Jesus aqui, ele não reverenciou a sua mãe. Muito pelo contrário. Ele não disse nem minha mãe. Ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Eu queria deixar esta explicação, porque os adoradores de Maria estão cometendo um grande erro. Nós devemos adorar somente a Jesus. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Eu falei aqui no versículo 7 do capítulo 2 do Evangelho de João, que disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Não, no versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Eu quero dar aqui só uma pequena explicação rápida. Metreta era uma medida para líquidos que variava entre 30 e 40 litros. Então, se cada metreta cabiam 30 ou 40 litros, ali diz que estavam 6 talhas de pedras. Então é só
você fazer o cálculo aí desta medida de água que estavam nestas talhas. Então, metreta era uma medida para líquido que variava entre 30 e 40 litros. Eu vou continuar a leitura do Evangelho de João. Eu sou uma pessoa que amo ler a palavra de Deus. Outrora, eu não tinha tanto interesse na leitura da Bíblia. Eu lia muito pouco a palavra de Deus. Mas já gravei um testemunho que, em sonho, Deus me mostrava que eu estava cega. Eu abria a Bíblia, via as palavras, via as letras, mas não conseguia enxergar, não conseguia ler. Graças a Deus, hoje eu tenho muito interesse, não somente de ler a palavra de Deus, mas também divulgar. Porque é lendo a palavra de Deus que nós conhecemos a verdade. Através da prática da leitura da palavra de Deus, nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos consola. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus é luz para os nossos olhos. Nós somos cegos espiritualmente se não conhecermos a verdade. E esta verdade é Jesus Cristo, que através da leitura da Bíblia nós aprendemos quem é Jesus e o que nós precisamos de fazer para herdarmos a vida eterna. Deus te abençoe. Eu gostaria de contar com a sua companhia na leitura desta palavra maravilhosa. Então, capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, como eu disse no capítulo 1, ninguém consegue esconder nada do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece, ele sabe dos nossos pensamentos. Então, eu terminei de ler o capítulo 2 do Evangelho de João. Eu espero você na leitura do capítulo 3. É um privilégio meu poder gravar. É um privilégio seu poder ouvir. Muitos dizem que não tem tempo de ler a Bíblia, outros não gostam, outros não têm paciência, outros nem acreditam sequer. Mas eu creio que você que está ouvindo agora, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração, na sua vida, na sua mente, para que você sinta desejo de ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe.